Você sabe qual é o peso ideal para uma cirurgia plástica? Essa é uma dúvida de muitos pacientes e muitas pacientes, né? Eu recebo muitos directs e muitas mensagens, tanto aqui no YouTube como no Instagram, sobre esse tema. Então, se você está curioso para saber qual é o peso ideal para uma cirurgia plástica, me acompanhe aqui nesse vídeo de hoje que você vai ter essa resposta. Então, vamos lá falar sobre esse tema que é muito importante e talvez seja o fator mais importante implicado do paciente, ou seja, seu, né, que possa modificar o resultado de uma cirurgia, ou seja, o peso que você chega para uma cirurgia plástica. Pode ser decisivo para ter um procedimento bem sucedido ou um procedimento mal sucedido aí, considerando o resultado e também complicações. Primeiro vamos falar um pouco da importância da composição corporal e não só do peso corporal em si, aquele que você sobe na balança e está lá 60, 70 quilos, mas o que isso representa no seu corpo? O que esses 70 quilos, por exemplo, representam no seu corpo? Você sabe? Como é que a gente consegue descobrir isso? Então, primeiro, já está mais do que provado que quando a gente tem um peso acima, né, do ideal, considerando massa de gordura corporal, isso traz um estado inflamatório para o nosso organismo. E o que é que essa inflamação pode provocar? No pós-operatório, pode provocar, por exemplo, problemas de cicatrização, aumento do risco de problemas de coagulação e de sangramento, problemas de infecção no pós-operatório, problemas de imunidade, baixa imunidade, problemas também relacionados ao resultado da cirurgia. Então, o excesso de gordura corporal vai estar implicado em vários problemas no pós-operatório. Fora isso, tem a questão dos resultados. Então, se você vai operar, por exemplo, o abdômen, vai fazer uma lipoaspiração ou uma abdominoplastia, e tem um acúmulo exagerado de gordura nessa região, é provável que você não tenha um resultado satisfatório. Por quê? Porque o cirurgião ele não vai conseguir retirar toda aquela gordura que está no abdômen, seja através da lipo ou seja através de uma abdominoplastia. Porque a gente tem limites para a lipoaspiração, uma quantidade máxima que deve ser lipoaspirada. E o resultado, naturalmente, ele não vai ficar adequado. Fora isso, quando o indivíduo ele tem um acúmulo exagerado de gordura, naturalmente essa gordura se deposita em vários locais, dentre elas o espaço visceral, ou seja, dentro da barriga, abaixo da musculatura, a gente tem os órgãos, então tem fígado, pâncreas, intestino, e ao redor desses órgãos existe uma gordura que encobre. Então a gente chama de gordura visceral. No fígado, por exemplo, a gente chama esse problema de gordura no fígado ou esteatose hepática. Então, quando a gente tem essa gordura dentro do abdômen, o que é que ela causa? Dois problemas principais. Primeiro, a gente tem um aumento da inflamação e também um prejuízo na ação dos órgãos que estão envolvidos por essa gordura, porque ela vai inflamando. Por exemplo, no fígado, essa gordura ela inflama o fígado e pode trazer doenças no fígado. Logicamente, ela vai prejudicando também a ação daquele órgão durante a sua vida, e inclusive no pós-operatório, que é um momento que a gente precisa que ele trabalhe 100% para poder ter uma ótima recuperação. E qual é o outro problema? O outro problema dessa gordura visceral é o efeito estético. Muitas vezes no abdômen, quando você tem a gordura visceral, o seu abdômen fica distendido, fica elevado, fica com aspecto de estômago alto, como vocês pacientes comentam, né? Ou estufado, como se estivesse ali com essa gordura dentro, projetando o abdômen para fora. Então, quando o cirurgião plástico faz uma cirurgia, ele não atua na gordura visceral, ele atua na gordura que está externa, que a gente chama de gordura parietal. É uma gordura que está acima da musculatura. Então, é uma gordura mais superficial. Se a gente mexe na superficial, mas você tem uma gordura visceral elevada, o resultado não fica bom. Em determinados pacientes, pode até aparentar que a cirurgia nem foi realizada. Um resultado muito ruim. Então, necessariamente, para você fazer uma cirurgia plástica, você tem que estar com a gordura visceral dentro do normal. Caso contrário, é igual a aumento de risco de complicações
e é praticamente certo que você não vai ter um bom resultado. E não é isso que a gente quer, não é isso? Então hoje a gente tem diversos marcadores e também parâmetros que a gente consegue destrinchar, ou seja, diferenciar todo aquele peso no seu corpo em relação ao que ele significa realmente na prática. Então, você tem 70 quilos, vamos gravar isso, 70 quilos, mas você não tem 70 quilos de gordura, nem de massa muscular, nem de água. Então, a gente precisa saber o que aqueles 70 quilos representa no seu corpo. Então, a gente tem proteínas, a gente tem a massa muscular, a gente tem água, a gente tem gordura e a gente tem osso, né? Então, tudo isso ali compõe o seu peso de 70 quilos. Se nesse peso você tem, por exemplo, muita quantidade de água, além do recomendado, quer dizer que você está retendo líquido. Isso não é bom. Então, às vezes, o seu peso pode estar aumentado por conta de água, por exemplo, que você está retendo. Outro ponto que você pode ter é muito músculo. Se você tem muito músculo, isso é bom, é um fator positivo, porque o músculo é muito bom. Ele é como se fosse uma usina e ele melhora o metabolismo e também atua até como um componente anti-inflamatório. Muito importante, inclusive, para a questão do resultado e da recuperação pós-operatória. Então, você tem 70 quilos, mas tem muita massa muscular, aqueles 70 quilos estão excelentes, né? Está excelente. Já se você tem 70 quilos, mas uma boa parte disso é gordura, inclusive num nível acima do recomendado, então esses 70 quilos já não é bom. Então, o que é que a gente começa a raciocinar aqui? Que a gente precisa saber o que é que aquele peso representa no seu corpo. Eu já recebi pacientes aqui, considerando a mesma altura e idade próxima, pacientes que tinham 80, 84 quilos e estava excelente, pronto para a cirurgia. Enquanto eu recebi pacientes que estavam, por exemplo, com 60, 65 quilos e precisava melhorar muito para a gente levar para a cirurgia. Então percebe como o peso em si, a gente não consegue ter um parâmetro certo e confiável para uma cirurgia plástica? Então, por isso, a gente desenvolveu uma solução, né, que já existe no mundo e trouxe aqui para a nossa clínica, e todos os atendimentos de primeira vez, a gente já faz uso dessa tecnologia, que é uma tecnologia de análise corporal, uma tecnologia de bioimpedância. De forma bem simples, o paciente sobe nessa tecnologia, em torno de mais ou menos 30 segundos ou menos de um minuto, é passado os eletrodos com a corrente elétrica bem pequena, não sente nada, passa por todo o corpo e, de acordo com o retorno dessa corrente e da resistência de cada tecido, ele vai trazer um mapeamento completo do que aquele seu peso representa. Então a gente consegue saber a quantidade de água corporal, massa muscular, gordura visceral, o seu metabolismo, né, massa óssea. E através de todos esses dados, a gente consegue saber se você está em uma condição boa para a cirurgia ou se você está numa condição que precisa melhorar para a cirurgia. Quais são os principais parâmetros que a gente vai considerar? Primeiro, começando com a retenção hídrica. Então, a gente tem uma faixa de água corporal que a gente deve ter de acordo com a idade, de acordo com a altura. Então, se o paciente ele está com uma retenção hídrica muito grande, já mostra que ele tem um estado inflamatório. Ou seja, alguma coisa nos hábitos de vida, alimentação, falta de atividade física, que está retendo muito líquido. E isso é ruim, porque os tecidos ficam edemaciados, ficam inchados. Se já está assim antes da cirurgia, imagine no pós-operatório. Quando a gente faz a cirurgia, é normal aumentar um pouco do inchaço. Se seu inchaço fica mais do que deveria no pós-operatório, isso pode significar uma perda de resultado ou um resultado insatisfatório. Porque essa pele, quando ela distende, ela precisa voltar e colar de novo ali no abdômen, nas costas, na mama, em todas as regiões. E se ela demora para colar novamente por conta desse inchaço, acaba prejudicando a retração de pele, a firmeza da pele, produção de colágeno e associado a complicações como, por exemplo, o seroma, que é uma complicação que vem de um líquido, né, normalmente inflamatório, dentro das células ali, ao redor das células, que vai se coletando e atrapalha a recuperação do pós-operatório. Então, a quantidade de líquido é um parâmetro inicial e que é muito importante. A gente consegue tirar muitas conclusões.
Eu já cheguei a consultas iniciais aqui, a gente acompanhar pacientes que estavam com 8 litros acima do recomendado de água no corpo. Isso é muita coisa. E, inclusive, quando isso acontece, a gente muitas vezes tem que repetir essa bioimpedância em um momento posterior após esse controle de dieta, porque essa retenção hídrica muito grande acaba distorcendo, né, a leitura também da tecnologia. Então a gente precisa entrar numa condição melhor para repetir e aí a gente tem um parâmetro mais fidedigno. O outro fator que a gente vai considerar é a massa muscular. A massa muscular, quanto mais massa muscular, melhor. Porque a massa muscular ela vai trazer um metabolismo mais acelerado, ela vai trazer também um estado anti-inflamatório melhor, ela também vai nos presumir que aquele indivíduo tem uma atividade física mais intensa, com mais frequência, porque ganho de massa muscular não é fácil. Então isso serve como parâmetro, inclusive, de indicador de recuperação. Quanto mais massa muscular, a tendência é que o paciente ele tenha uma recuperação mais rápida, tenha um metabolismo mais acelerado, tenha menos complicações. Então, massa muscular é excelente. E também vai melhorar os resultados, porque o contorno corporal ele está influenciado tanto na quantidade de gordura que a gente tem, mas também na quantidade de massa muscular. Se você tem massa muscular maior em determinadas regiões do corpo, naturalmente você vai ter um corpo mais bonito, mais natural, mais elegante. Então, sempre é desejável ter mais massa muscular. O terceiro fator vai ser a quantidade de gordura corporal. E isso a gente vai considerar a gordura como um todo e também a gordura visceral. A gordura visceral, eu já falei para vocês no início do vídeo, então ela é muito ruim, porque ela aumenta a inflamação e ela também prejudica o resultado. E a gente consegue ver isso em números. Normalmente a gordura visceral ela tem que estar aí entre 1 e 9, idealmente a gente quer que ela fique em 7, mas muitos pacientes vão chegar com ela até menos do que 7 e outros com mais do que 7. 15, 16, 20, 24. A gente precisa reduzir essa gordura visceral. Eu normalmente não opero se o paciente tiver com a gordura visceral acima do recomendado, principalmente quando a gente vai operar essas regiões do abdômen, regiões de contorno corporal, de lipoaspiração, porque o resultado não vai ficar bom e está associado a mais complicações. E a gente não quer que isso aconteça. E a gordura corporal como um todo, ela também a gente tem que avaliar. A gente utiliza com base no percentual de gordura, ou seja, o quanto daquela gordura representa no todo. E quando ela está acima de 30%, ou seja, um percentual de gordura acima de 30%, a gente está associado a complicações maiores e também a um resultado inferior. Então a gente, ao invés de considerar apenas o peso, a gente tem que ver o percentual de gordura, o quanto ele se encontra. Então é desejável que ele esteja de 30% para menos. Aí a gente vai estar associado com melhores resultados e com menos taxas de complicações. Então, o que é que a gente conclui? Que muito mais importante do que o peso corporal, que era utilizado lá no passado, hoje a gente considera o que é que esse peso representa no seu corpo, em termos de percentual de gordura, percentual de massa muscular, água corporal, gordura visceral. Esses parâmetros são muito mais importantes do que o seu peso em si. E é por isso que em todas as avaliações a gente faz uso da tecnologia de análise corporal de bioimpedância, para que a gente tenha um parâmetro real, um parâmetro objetivo, para que a gente conclua se aquele seu peso está adequado ou inadequado e quanto você precisa, né, para chegar naquela meta adequada para uma cirurgia plástica. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Né? Se você tem alguma pessoa que você identifique que precisa ver esse vídeo, envia para ela ou para ele, com certeza vai ajudar muito essa pessoa e ajuda também o nosso canal aqui a estar crescendo conforme a gente vai produzindo conteúdo para vocês aqui. E se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em te responder. Nos vemos no próximo vídeo.